Olá, eu sou a Rita Foel, que esse é o Momento Calunga e hoje nós trazemos um trecho de Felicidade é Escolha, de um texto chamado Mudando o Canal, tá? Em que Calunga diz o seguinte: a Terra é um ambiente ótimo para experiências de sintonia, porque ela apresenta uma variedade muito grande de padrões no mesmo ambiente, muita coisa boa e muita porcaria. E você é como aquele rádio, não é mesmo? Ou como aquela TV. A sua TV está no meio de muitas ondas diferentes porque tudo que é transmitido está por aí, de concertos à pornografia, de novela a noticiário, está espalhado pelo espaço. Mas a sua TV mostra um canal de cada vez. Então, o Calunga, ele está dando um exemplo bacana aqui para a gente entender a questão da sintonia, tá? Ou seja, nós podemos ter afinidade com diversos tipos de ideias, de emoções, de aproximações de espíritos, né? Quando eles desejam estar perto de nós ou comunicar-se conosco, a gente pode ter uma gama enorme de afinidades. Mas em algum momento nós estabelecemos uma sintonia, ou seja, nós colocamos naquele canal e é aquele canal que passa a funcionar em nós, né? Muitas vezes aqui internamente, pelos pensamentos, pelos sentimentos, né? E às vezes também nas nossas ações, né? Refletindo na forma como nós agimos, tá? Isso é um assunto muito sério, tá? Essa questão da sintonia. E aí, uma coisa muito importante da gente pensar sobre isso é que nós muitas vezes ficamos à mercê de sintonias que não nos ajudam, tá? Que não são boas para nós, que não nos elevam, que não nos curam, que não expandem o nosso entendimento, a nossa alegria, muito pelo contrário. Às vezes a gente entra em sintonias que abatem, que deprimem, né? Que geram dores, muitas vezes até dores físicas, dependendo do grau de sintonia e de influência, né, dessa sintonia sobre o nosso organismo. E a gente precisa aprender o que fazer a respeito, porque não é bom, né, a gente ficar nessa gangorra emocional ou nessa multiplicidade, né, de pensamentos que chegam e a gente simplesmente vai deixando entrar, vai deixando ficar e aquilo vai nos afetando, tá? Então, esse é o nosso ponto de diálogo de hoje. Muito embora às vezes a gente não esteja bem por alguma questão física, né, por um mal-estar físico, às vezes a gente não está bem por algo que ouviu, algo que aconteceu, né? Mas é muito fácil, através das ondas de pensamento, a gente se ligar com pensamentos semelhantes, né? E essa ligação, ela muitas vezes ela se torna a principal na nossa vida, né? Às vezes ela está agindo por meio de nós, né? Muito mais do que a nossa própria vontade, a nossa própria decisão, o nosso próprio desejo de estar bem. Então a gente precisa identificar quando essas coisas estão acontecendo, né? E muitas vezes isso vem como pensamento, sabe? Às vezes a gente tem pensamentos de lutar com a realidade, de brigar com a realidade, né? Às vezes a gente até fala, né? Que a gente está lutando ou está brigando, mas quando a gente está lutando ou brigando, significa que nós não estamos reconhecendo e aceitando a realidade, né? Percebendo o que dessa realidade é real, né? No que ela nos afeta, o que nós podemos fazer a respeito dessa realidade, né? Tanto nela, na realidade, quanto em nós mesmos, tá? É praticamente um gerenciamento interno,
tá? Que a gente precisa ter para a gente não ficar para cá e para lá, desorientado com todo tipo de pensamento que faz mal, que deprime, que entristece, que depois deixa com raiva e que depois deixa bem, né? Ninguém precisa viver dessa forma. Então, uma das coisas que a realidade nos impõe é que a realidade ela é. Não há o que fazer com a realidade. E às vezes a gente briga, a gente discute, a gente reclama da realidade, né? Então, quando, por exemplo, eu posso dizer que eu gosto de rosas, né? Sim, eu gosto muito de rosas, eu gosto da aparência das rosas, do frescor das rosas, do perfume das rosas, mas eu também, dentro desse meu gostar, entra a constatação de que as rosas têm espinhos. Embora hoje em dia já existam algumas que, até onde eu sei, elas estão sendo misturadas e elas estão surgindo sem espinho, mas a maioria das rosas tem espinhos, né? Aquela rosa branca pequena, linda, né, que dá em cachos assim, ela tem muito espinho. E aí o que é que eu faço? Eu vou discutir com a rosa porque ela tem espinho e o espinho pode me espetar? De jeito nenhum. Né? Eu vou olhar para a rosa, agradecer pela sua existência, eu vou sentir o aroma da rosa e eu vou, sabendo que ela tem espinhos, tomar cuidado. Se eu for mexer no meu jardim, eu vou colocar uma luva grossa que me proteja de machucar as minhas mãos, tá certo? Agora, não teria cabimento eu ser um jardineiro e brigar com todas as rosas porque elas têm espinhos. E assim é com a vida, ou seja, tem coisas que são bacanas, que nos agradam, né? Que nos fazem bem, e tem coisas que não fazem tão bem assim, ou às vezes até podem ferir. Mas se é assim, e se a criação divina as fez desta forma, não há nada no meu poder, né, de mudar essa realidade. Eu preciso primeiro aceitar e depois resolver como é que eu vou agir, né? Tudo bem, eu quero enfeitar a minha mesa com um ramalhete de rosas, mas nós vamos apanhar rosas com o devido cuidado. Nós vamos, depois que apanharmos as rosas, retirar os espinhos, né? E é assim que a gente vai lidando com tudo na vida. Na mesma situação que a rosa, são outras situações que nós não gostamos, não aceitamos, que queremos evitar, que lutamos contra, das quais nós reclamamos, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, no sentido de pacificação interna, é falar assim: poxa, tal situação é assim. Não está como eu gosto, eu preferia que fosse diferente, mas ela está assim. E é assim que eu vou aprender, né, a conviver com ela, né, na medida do possível, a lidar com aquela parcela que me desgosta, que me aborrece, né? Ou então tentar transformar isso. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é o reconhecimento da realidade. Enquanto eu estou na ilusão, enquanto eu estou brigando, mas aquela fulana é assim, mas ela se veste mal. Mas aquela fulana lá, ela fala de todo mundo. Mas aquela fulana lá, não, ela é muito egoísta, ela só pensa nela. Tá bom, você não pode mudar o que as pessoas são, mas você pode mudar a sua forma de reagir, né? Primeiro reconhecendo que as pessoas são aquilo que conseguem ser, né? Como nos diz Calunga, a gente não é o que a gente quer, a gente é o que a gente consegue, tá? E num segundo momento, depois desse reconhecimento, criar uma possibilidade de entendimento espiritual superior e elevado dessa situação, tá? E depois, a partir desse entendimento, transformar a minha forma de reagir, transformar o meu jeito de sentir em relação àquilo, né? Porque isso já começa a alterar, né, a sintonia. Você sabe que a gente é pego na sintonia porque a gente está no mesmo nível, né? A pessoa vem brigar e você também está querendo brigar. Aí você, em vez de empurrar aquela pessoa para longe, você traz cada vez mais aquela pessoa para você, porque às vezes vocês entram em sintonia. Agora, se você
sobe um pouquinho, um degrauzinho e fala assim: não, eu vou reconhecer essa situação e eu quero entender essa situação. O que eu vou fazer? Eu vou ser capaz de pensar, refletir sobre o que acontece nesse relacionamento com essa pessoa, mas eu não vou sintonizar com a briga, eu não vou sintonizar com o ressentimento, eu não vou sintonizar com a decepção. Por quê? Porque eu estou no caminho do entendimento, tá? E aí, esse canal é um canal mais seguro para gente, tá bom? O canal do entendimento, que produz aquela transformação que nos libera de sintonias difíceis e nos ajuda a conseguir e alcançar, né, momentos íntimos melhores de uma sintonia melhor. E aí, serviu para você? Gostou? Tomara que sim. Um grande beijo, muita paz. Gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Calunga.